Perfeito. Hum. Paulo, então, tenta resgatar, é difícil, mas resgatar na memória um pouco sobre quem era o Júlio da Silveira, o que o teu pai te contava sobre o Júlio, e, enfim, o envolvimento dele em questões raciais na cidade, mas também nessa questão da cooperativa de engenharia, né? Sim. Bom, a lembrança que eu tenho, ela é, como é que eu vou dizer, remota, distante, em função de que meu pai já faleceu já faz bastante tempo. Ele falava comigo. Quando eu era criança, nós conversamos bastante até eu ter em torno de 20 e poucos anos de idade, quando meu pai faleceu, né? O pai gostava de falar comigo, de conversar comigo, porque enfim, eu estudava bastante na faculdade, trabalhava na universidade e tudo mais, e ele gostava de lembrar a mim, né, que o meu avô paterno, Júlio da Silveira, tinha vínculos com a universidade, né, assim como outras pessoas da família eventualmente também tiveram, como o meu primo, né, que Júlio também, né, que foi procurador da URGS, depois se aposentou, né? E a minha tia Gladys da Silveira, que era cunhada do meu pai, que trabalhou na Biblioteca Central da URGS. Também se aposentou, já faleceu, né? Enfim, então há uma relação com a URGS muito intensa. Eu mesmo trabalhei na URGS, fui servidor desde 82 da URGS, né? E agora professor. Mas quando jovem, ainda, na época de faculdade e tudo mais, o pai gostava de conversar comigo a respeito dele, em função de que eu fazia naquele momento comunicação social e artes plásticas simultaneamente. Era possível fazer dois cursos na URGS, em Universidades Federais, né, nos anos 70 era possível fazer os dois cursos, né? E o pai entendia que eu teria algumas características do meu avô. Mas o meu pai também, ele não conheceu propriamente meu avô muito bem, porque meu avô, quando faleceu, o pai devia ter 12, 13 anos, alguma coisa assim. Ele sabia mais é relato da família, porque era uma pessoa que tinha uma espécie de. Ele morreu jovem, com 40 e poucos anos, 43 anos, também falha a memória, o Júlio, né? Mas era uma pessoa muito marcante, teria sido muito relevante para certas situações. Então, entre essas situações, o fato de que ele teria, né, uma relação intensa com causas sociais, e dentro dessas causas sociais a relação dele para com o jornal O Exemplo, que é um jornal de negros, perdão, um jornal de pretos, pardos e homens de cor, literalmente, né, chamava-se assim, pretos, pardos e homens de cor, ou seja, não brancos, pessoas não brancas, que foi o primeiro do tipo no Rio Grande do Sul, um dos primeiros do Brasil, e que foi que durou mais tempo, que foi até a década de 30, teve, acho, umas 3 fases. O jornal O Exemplo pode ser consultado exemplares aqui no Museu de Comunicação, José Hipólito, também no Museu Rio Grandense, em outros locais, né? E o Júlio foi gerente na 3ª fase do jornal. Também, então, isso, digamos, por parte de questões de comunicação. Em questões artísticas, por envolvimentos que ele teria um gosto refinado, né? Essa minha tia Graça, que já faleceu, dizia que ele era muito refinado, ele tinha objetos de boa qualidade em casa, eu lembro de cálices com JS gravado no cristal, né? E ele teria ele próprio pintado uma espécie de um mural, alguma coisa assim, uma fresca, alguma coisa nesse sentido, teria pintado em um dos andares do sobrado onde eles moravam na Nascimento Leite. A casa dele de verdade, teve outras residências, né? A casa dele de verdade foi a do Nascimento Leite, que ele mandou construir um sobrado, né? Depois foi alugado um andar e outro, enfim, quando ele faleceu, a minha avó Isaltina transformou o sobrado em uma república de estudantes. Ela recebeu estudantes da universidade da URGS, da antiga URGS, né? URGS sem F, né? E, enfim, então, essas situações eram muito faladas. Além disso, também relações que o Júlio tinha com a criação em Porto Alegre, ou com a formatação em Porto Alegre
da Liga dos Canelas Pretas, né, que era um campeonato de futebol entre pessoas não brancas, que não pertenciam ao primeiro, a primeira liga que teve em Porto Alegre, Grêmio Internacional e outros, né, que eram times de brancos. Mas como eu nunca fui fã de futebol, até hoje eu não sou, não sei, eu sou péssimo, não dou nem para goleiro, nem para defesa, nem para nada, né? Enfim, por conta disso eu nunca fui muita atenção, né, a isso. Mas eu dava atenção um pouco ao fato de que ele, né, o Júlio, com o pai do Lupicínio Rodrigues, eles eram colegas, né, e amigos desde criança, né, eram mais ou menos a mesma faixa etária, assim como o Lupicínio e o pai também tinham só um ano de diferença, eram amigos. Então, pelo contato com o Lupicínio, que eu conheci quando criança, quando jovem, né, então, e falas domésticas, etc., também retornavam essas questões dele, né. Depois, mais tarde, eu pesquisei alguns elementos, encontrei o nome dele em alguns trabalhos acadêmicos, né? Ele está citado eventualmente, às vezes as pessoas não sabem quem, né? É possível que ele também esteja ligado, mas eu não tenho certeza disso, porque eu não tenho pesquisa, né? Mas é possível que ele também esteja ligado a peças de teatro na Sociedade Floresta Aurora, peças de, né, integração dos negros, etc., com a comunidade branca. Então é possível que sim, né? Porque ele trabalhou muito com relação a isso, quer dizer, havia um projeto de integração entre, vamos chamar assim, pretos e brancos, digamos assim, né? Ele seria, orgulhosamente, seria um mulato, né? Sem nenhum preconceito com a palavra. Hoje um preconceito não era preconceito quando eu era mais jovem, né? Era até um elogio, né? Agora se confunde um pouco. Mas, enfim, ele tinha esse tipo de relações, né, com essa questão de integração, era um processo diferente. E se a pessoa for pesquisar o jornal O Exemplo, por exemplo, mas antes dele ainda assumir, vai se dar conta da relação que o jornal tem com o ensino de negros em Porto Alegre. Ensino noturno, né? Havia uma escola chamada O Exemplo, que ensinava para negros sem obrigação de ter ensino religioso. Onde tem ensino religioso, lógico, né? Isso afastaria alguém que tem um culto afro, por exemplo, né? Porque o culto religioso, no começo do século XX, significa ensino religioso cristão, né? Então são essas migalhas todas, né, que foram a minha vida, mas muito bem organizado quando era jovem. E o pai adorava conversar, né, falava com muita facilidade, né, e enfim, mas para lembrar das coisas é complicado, infelizmente é complicado. Deixa eu te perguntar especificamente quando que tu soube, enfim, sobre esse envolvimento do teu pai com a escola de engenharia e Sempre. enfim, o teu pai te contava sobre o Júlio na Uhum, escola. Se ele era uhum. preocupado com os colegas de trabalho, com a própria Sim, escola, sobre a cooperativa. sim, sim. Assim, com a escola de engenharia sempre, não houve a vida inteira ele falou da cooperativa de escola de engenharia. Havia um orgulho muito grande, né, por parte dos familiares, por parte do meu pai, por parte dos irmãos do meu pai, eram 3 irmãos, né, o Júlio teve 3 irmãos, não é? O Júlio César, que é o mais velho, médico, faleceu, já falecido, né? Todos falecidos, né? O Danilo já falecido também, e meu pai, que era jornalista e dentista, né? Também já falecido. Todo o tempo, porque era muito fácil compreender. Assim, nessa casa, quando o vô Júlio faleceu, e a casa foi transformada no primeiro momento em república, né? Mais tarde foi alugado um andar para uma família, né? E ela foi, como se diz, depois repartida entre os irmãos, né? Os irmãos iriam retomar novamente. E na conversa entre eles,
E nesse momento a minha avó estava viva. Minha avó, eu tenho fotos dela com menos de um ano de idade. Ela faleceu, eu era neném ainda, né? Acertaram que o filho ia ficar para o meu tio mais velho, que o tio Júlio, que era médico, pediatra, né, que atendia, além do consultório dele, atendia na antiga Sandu. Sandu era um sistema, né, de atendimento popular, gratuito, né, em que o médico ia até a casa da pessoa e atendia a pessoa. Era um atendimento social, tinha uma ligação política, claro, com o governo do estado, né? Isso aí precisaria ser pesquisado, né? Então, significa que ele morava nessa casa. Então, eu passei a minha infância visitando meu tio Júlio na casa em que meu avô Júlio, né, e a minha avó Isolda moravam. Então, eu passei minha infância brincando lá, pulando o muro de trás, pegando a goiaba do vizinho, essas coisas todas, né? E era uma casa muito, muito bonita, uma classe, um sobrado, classe média. Tinha uma entrada lateral pela esquerda que subia para o andar superior, uma escadaria larga, bonita, branca, que eu lembro, né, externa, né, porque era varandado em cima, a parte de cima, e a parte de baixo tinha duas portas, uma porta que seria para o escritório, que era o escritório, assim, é o escritório do teu tio, local de silêncio, local de compenetração, cheio de livros de medicina, aquela coisa toda, né? Eu gostava das figuras, né? E a outra porta é que entrava para a sala, a sala principal, digamos, uma casa mais profunda, assim. Então eu tenho essa vivência porque havia o elogio ao mérito dele ter conseguido, né, ter juntado recursos para a construção de uma casa. Não é comum alguém construir uma casa no Brasil. Hoje não era, antes também. Não é para todo mundo construir uma casa. Ele construiu por causa dos desenvolvimentos que ele tinha com diversos setores, inclusive com a cooperativa da escola de engenharia, que era uma escola avulsa, né? Naquele momento antes de juntar a universidade. E teria sido, então, uma primeira, vamos chamar assim, uma primeira sociedade de organização, mas que ecoava outras sociedades, porque assim, a sociedade Floresta Aurora, ele não é um fundador, mas ele participava, né? Era uma sociedade, a sociedade satélite de prontidão era uma sociedade, nesse caso, de pretos, né, ou negros, né? O jornal, o Exemplo, de certa forma, não deixa de ser uma sociedade também. Bolar com amigos, né? Como é que vai ser um campeonato de futebol amador, né, sem ter apoio dos times principais, né, e ao mesmo tempo também criar um desses times. Ele teria sido, ele e o pai do Lupicínio Rodrigues teriam sido também os primeiros presidentes desse clube chamado Rio Grandense. Mas não tem como saber, porque tem assim, tem Rio Grande, tem um rio-grandense por cidade do Rio Grande do Sul na época. É uma confusão são vários rio-grandenses, né? Então teria sido esse nome. Mas é claro, não tenho lembrança, mas ele tinha uma rede muito forte de amigos, né? O pai me contava, inclusive, mas eu não tenho a menor condição de dizer, fulano de tal, ele estava sem fazer, não sei, sem trabalho, estava desempregado, né? E até hoje tem lembranças boas do teu avô. Meu pai disse para mim, né? Lembranças do teu avô, porque ele conseguiu um emprego para ele como motorista, não sei aonde, para não sei quem, sabe? Então tinha aquelas relações assim de ajudar as pessoas, né? Ele ajudava as pessoas. Mas são relatos que eu não tenho como comprovar, né? Às vezes aparece assim, num trabalho acadêmico, aparece o Júlio da Silveira, e eu sei que é que é ele, que é meu avô, né? Enfim, eu lembro de um caso, por exemplo, na editora da URGS, né, a professora da Letras, a professora Zla Bern, já deve estar aposentada, né, professora de pós também. A Zla Bern fez um livro chamado Negro no Rio Grande do Sul. E ela é muito próxima de mim, muito amiga, nós morávamos próximos, na Vila Assunção, na mesma rua, eu e ela, inclusive, né? E conversando sobre o livro, algum detalhe que eu não lembro agora qual é, né? E aí eu falei, professor Zla, esse aqui é meu avô. Assim, como teu avô? Ela tinha uma citação sobre a criação do Exemplo, né? Esse Júlio da Silveira aqui é meu avô. Ela tomou um susto, né?
E aí eu aprendi, naquele momento com clareza, que certas coisas são efetivamente esquecidas, são apagadas, né? E quando são lembradas, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Eu fui à capa das informações em função, após a morte do meu pai, quando ele faleceu, após ele falecer, foi dado o nome de uma rua para ele, lá na Restinga, Rua Antônio Marco da Silveira, né? Aí fizeram uma festa com o pessoal da Associação Rio Grandense de Imprensa, um churrasco, né? Uma festa, nós ajudamos a organizar essa festa, né? E conversar com os jornalistas daquele momento, né? Que são jornalistas de mais idade, lembranças, memórias divertidas, festas, aquelas coisas da boemia, né? Enfim. E aí eu passei a buscar outras coisas, porque assim, eu via que a gente estava falando de certas situações, estava sendo esquecido novamente o Júlio, que o meu pai sempre queria enaltecer, lembrar e marcar o que o Júlio da Silveira teria feito se ele tivesse vivido mais, que morreu com 40 e poucos anos, e morreu muito jovem, né? Mas ele era, assim, uma pessoa que articulava, atava, né? No sentido não de desunião, de unir, né? Ou seja, ajudar a cooperativa a ser criada. Ele está lá na ata de fundação, está lá o nome dele, inclusive, né? Ele é uma das pessoas que efetivamente articulou, né? Porque tinha essa capacidade, né? Ajudar a remontar o jornal, por exemplo, da terceira edição, fazer a Liga dos Caranas Pretas. Então, ele era uma pessoa que construía. Mas faltam provas. Claro, a gente pode pegar o jornal, por exemplo, tá lá o nome dele. Pega o jornal, né? Tá lá em cima na cartolinha. Se for dos anos 30, tá lá o nome dele, né? Tem os documentos na biblioteca da engenharia, né? Ali tem os documentos direitinho, dá para ver, tá lá ele, né? Eu consegui algumas fotos para Frederico, inclusive, fotos do caso do meu pai e dos dois irmãos dele, quando jovens, quando crianças, né? Da minha avó, e duas fotos do Júlio, duas fotos bonitas do Júlio, consegui, passei para ele, vocês têm aí nas URGS, né? Enfim. Dos objetos dele, a maioria desapareceu, né? Ficou pouca coisa. Eu só tenho um único, só tenho um único comigo, só sabe alguém. Porque quando meu avô, minha mãe contava quando meu avô faleceu, né? Houve as noras, as três noras, né? Foram repartir as coisas que cada uma queria, né? E minha mãe era meio orgulhosa, não quis pegar certas coisas. Ficou muito mais com a Ilsa e a Gladys, né, minhas tias, o material, né, mas algumas coisas que meu pai tinha ficaram comigo, né, aí tiraram esse macaquinho aqui, ó, para simpatia, né, isso aqui é uma simpatia, e eu tinha dúvida a respeito do valor que isso pudesse ter, né, e essa dúvida cresceu com a juventude, né? Porque assim, esse macaco tem escrito assim, ó, ele está sentado em cima de um livro, tipo, deixa eu botar, não sei se você pega o foco aqui, é que o foco automático tenta pegar o meu rosto, né? Mas dá para ler? Darwin? Dá para ler. Então, o macaco tá pensando no livro de um Darwin, né? Pô, mas quando é que foi feito esse negócio, né? E aí, por curiosidade, eu escrevi para a empresa, para a indústria que faz esse material, isso aqui é da Alemanha, não é brasileiro, né? Escrevi, mostrei as fotos e mandei também o fundo, onde tem o selo gravado lá no fundo, ó, né, gravado na louça, e depois em cima, para ver, aí me respondendo sobre a data, e de fato não é da segunda, saiu uma safra dos anos 40, e impossível de ser dos anos 40, porque nos anos 40 já estava morto, tinha falecido, né? Ele faleceu em 1927, né? Mas aí não, década de 20, no início da década de 20 esse material. Então me deram direitinho por e-mail, com a gentileza lá da Alemanha. Então essas situações assim, né? Isso faz eco com o que a minha tia Gladys dizia, com o que a tia Ilsa dizia, né? Porque tinham mais idade, então mais lembrança do que a minha mãe, né? Não conheceu. E infelizmente
essa informação se perdeu. Podiam conversar com a Gladys diretamente na Biblioteca Central da URGS, por exemplo. Mas, enfim, se perdeu. Paulo, muito obrigado pelas informações, pelo esse, como a gente vai dizer, esse exercício de memória, né? Sim. E é isso, a ideia é mesmo a gente ter isso registrado, a gente está escrevendo uma revista dos 70 anos do sindicato agora. Uhum. Talvez saia uma série de vídeos com fotos, uma locução bacana e entre talvez alguma parte desse teu depoimento em vídeo. Sem problema. Eu só peço desculpas de não ter assim uma informação. Eu tenho uma coisa que eu fico bravo, né? Que vou dizer porque eu acho que isso é. Eu já falei uma vez uma aula, inclusive, isso, né? Porque tem situações assim que era por causa no documento a respeito da criação da Sociedade dos Artistas, que o pai foi presidente, né? Aqui em Porto Alegre havia isso, Sociedade dos Artistas, né? O pai foi presidente, né? A gente visitava os artistas mais, enfim, que moravam na Glória, na Anchieta, ali que tinha um residencial, etc, né? Tinha uma certa ligação. E aí alguém falou sobre questões de produção cultural, não lembro muito bem, alguma coisa na faculdade, alguma coisa assim, e eu respondi assim, mas é verdade, porque as pesquisas estão sendo bem feitas mesmo. Vamos falar sério, as pesquisas estão sendo bem feitas, né? Porque como é que a pessoa faz tal coisa, né? E de repente não sabe que tem alguém próximo que sabe de tal coisa, né? E eu sou professor da URGS, sou pesquisador, sou professor de pós-graduação, né? Fui servidor da URGS, sou professor da URGS, né? Enfim, quando como é que alguém pode pesquisar o exemplo Liga das Penadas Pretas, por exemplo, né? Etc. E não saber, não construir para chegar. A Surgas chegou, Frederico chegou. Né? Aliás, meus aplausos para a Surgas, para Frederico, para toda a equipe, para a tia, etc., né? Por ter chegado a meu nome. Né? Claro, quando eu vi no Jornal das URGS a reportagem sobre ele, com a fotinho, né, no ano passado, que legal, mandei um e-mail cumprimentando, agradecendo, né, e expondo, porque se fosse há mais tempo, teria eu mais jovem, digamos, mas digamos eu fora, né, teria o Júlio que é neto, que era procurador da URGS, né, do Hospital de Clínicas e da URGS, né, a Gladys, que era da Biblioteca Central, a mãe dele, né, e que tem memória melhor. A Gladys, especificamente ela, que conhecia as amizades, né, ele era amigo de professores do direito, por exemplo, da faculdade de direito, né, é possível encontrar material relacionado a ele, eu acho que na Biblioteca do Direito, se não me engano, né, enfim, né, por causa dessas situações todas de vínculo, né, o Frederico descobriu que ele era afiliado, salvo engano, do Partido Republicano, se não estou enganado, eu não sabia. O Frederico descobriu a carteirinha de filiação, né, mandou para mim depois eu não sabia disso, né, fotocópia, né. Por parte de pai, a família é mais ligada para lados vertentes trabalhistas, digamos assim, né, uma aproximação maior com o trabalhismo histórico, de certa forma, né? O ciclo de amizades mais notável, né? Então, nessas relações todas, né, eu fico feliz, muito feliz, mesmo que eu dizer não sei, primeiro eu disse não sei, então, sim, o Paulo disse não sei, isso é honestidade de pesquisa. Né? Paulo, te agradeço muito pelo tempo e até uma próxima, viu? Tá, legal. Até a próxima, então. Até Valeu, mais. tchau, tchau. Com vocês.